sem igual do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Queremos entrar, Deus, mais uma vez na presença santa do Senhor. Pedimos-te perdão das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Pedimos que as mãos santas do Senhor sejam colocadas sobre nós e nós sejamos abençoados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, quem nos dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Vamos ler a Escritura? 1 Coríntios capítulo 15, do 40 ao 48. 1 Coríntios 15, do 40 ao 48. Vai pessoa dizer assim: o pastor não espera a gente ler, né? Mas para isso, abrir a Bíblia, mas para isso é que a Escritura já está anunciada de antemão, né? A Escritura já está anunciada, aí na hora que é só pegar e abrir, né? E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção; semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória; semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor; semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno; o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Amém. Podemos assentar. Ele continua: como trouxemos a imagem animal dos terrenos, também manifestaremos a imagem do celestial. Nós somos a imagem de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo começa falando que há corpos celestes e corpos terrestres. Nós temos um corpo terrestre. Os anjos, o Senhor Jesus Cristo, tem um corpo celeste. Um dia nós deixaremos de ter corpo terrestre e passaremos a ter um corpo celeste. Como está escrito aqui mesmo, o apóstolo Paulo, na sequência aqui, no 51, eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, que é morreremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Segundo aos Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que sabemos que se essa casa desse tabernáculo se desfizer, temos preparado por Deus do céu um edifício, um corpo espiritual. Então nós temos um corpo terrestre, temos um corpo celestial, que é o corpo do descanso, onde os mortos em Cristo estão nesse corpo hoje, e o corpo da ressurreição, é o corpo da glória de Deus. É o corpo da glória de Deus. Aí ele prossegue aqui: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. E uma estrela é diferente da outra em glória. Ou seja, todas as estrelas não têm o mesmo tamanho. Essa glória aí poderia ser o tamanho delas. Tem estrelas
gigantíssimas, gigantescas, que são bem maiores do que o nosso Sol. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Uma estrela do estágio amarelo, né? Que significa que ela está na meia vida. Quando fica vermelha, ela está caminhando, é considerada uma estrela velha, né? Mas eu quero centralizar aqui que os homens, os seres humanos, quando fala homem, é o gênero humano. Os homens, os seres humanos não são iguais. Os corpos não são iguais. As naturezas não são iguais. Essa mensagem aqui, o tempo da colheita, a partir do parágrafo 45, irmão Brando, mensageiro de Deus, fala assim: Deus é soberano. Soberano é quem tem todo o poder, reina sozinho. Deus não divide, disse o profeta Isaías que Deus não divide, não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia. Quem poderia dizer a Deus como fazer as coisas do princípio, quando havia somente Ele? Né? Quem poderia dizer a Deus como fazer as coisas? Às vezes nós podemos não concordar com as coisas. Jesus passou no tanque de Betesda, tinha uma multidão de cegos, aleijados, paralíticos. Jesus curou um. Por que Jesus curou só um? Por que ele não curou uma multidão, não curou logo a multidão? Ele curou só um. Ninguém pode ensinar a Deus. Vê, e se temos vida eterna, há somente uma forma de vida eterna, e esta é de Deus. Zoe, né? Z-O-E, significa a vida de Deus, a vida eterna. Então, se temos vida eterna, nós estávamos com Deus então, uma parte de Deus. Nós éramos seu atributo. Nós somos agora seu atributo. E porque no princípio era o verbo, e o verbo é um pensamento expressado, o verbo é ação. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é o modo de agir de Deus, Jesus é Deus agindo. Aleluia. E então éramos seus pensamentos, então expressados na palavra, e se tornou o que somos. Essa é a razão de nossos nomes, talvez, não que temos agora, mas nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Até o irmão Bruno fala que assim como os defeitos de cada igreja, uma vai remontando na outra. Os defeitos da igreja de Éfeso remontaram na de Esmirna, aí foi remontando na de Pérgamo, mas também as virtudes vão remontando. As virtudes também são consequentes, são atribuídas a todas as eras da igreja. E numa delas lá fala que nós receberemos uma pedra, e na pedra um novo nome. Tem gente achando que já está com um novo nome. O novo nome é uma promessa para começar, nem para a era de Laodiceia não é. Eu creio que é pedra, por ali, lá para o meio, né? E receberemos um novo nome. Esse nome nós só receberemos lá. Nós teremos um novo nome lá. Aleluia. Vem. E se não estava lá, então nunca estará lá. Irmãos, só vai para o céu quem tiver o nome no livro da vida do Cordeiro. Agora, quando é que esse nome é botado no livro da vida do Cordeiro? Esse nome não vai ser botado no livro da vida do Cordeiro. Quem vai para o céu, o nome já está no livro da vida do Cordeiro, já está no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Você pega uma pessoa, aceita Jesus, o Senhor escreve o nome dele no livro da vida. Não. Se o nome dele está no livro da vida, está. E não poderá não sair. Mas a questão, por que o nome dele já está lá? Porque Deus sabia quem vai se salvar e quem não vai. Deus sabia quem vai ser arrebatado e quem não vai. Deus sabe de antemão, irmãos. Nós não sabemos. Irmão Bruno até fala, por pensamento de fé eu creio que eu serei. Aleluia. Aleluia.
Mas nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, vem? E se não estava lá, então nunca estará lá, vem? E Jesus veio remir todos aqueles, isto é, cujos nomes estiveram naquele livro, vem? Ele sabia, amém? Deus sabia, Deus sabe os nomes que estão lá. Agora nós que temos que produzir os frutos, porque se os nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro, Deus sabia que nós produziríamos os frutos que a palavra de Deus exige que nós produzamos. Venhamos a produzir. O oleiro, como Romanos 8 diz, quem pode dizer ao oleiro, né? A pessoa, o barro pega e diz, me faz um vaso assim, me faz um vaso para isso, não, o barro não decide, quem faz o barro é o oleiro. O oleiro, Romanos 8 diz, quem pode dizer ao oleiro, pode o barro dizer, faça-me assim, vem, não. Deus tem que mostrar todos os seus atributos, e então ele tem que fazer um vaso de desonra e outro de honra, para mostrar aquele, é claro. Agora ele é soberano, veja você, ninguém pode lhe dizer o que fazer. Irmão, nós podemos querer ensinar todo mundo, mas nós não vamos poder ensinar a Deus. Porque a maioria das pessoas sabe para ensinar. Todo mundo sabe para ensinar. Só não sabe é fazer. Muitas pessoas ensinam, mas não fazem, não sabem fazer. E Ele nos faz diferentes. Nos é dito até mesmo na Bíblia que as estrelas são diferentes umas das outras. Uma estrela é diferente de outra. Você sabe, é uma diferença no céu, nos anjos. Até nos anjos tem uma diferença. Seres angelicais, existem anjos, há querubins, há os serafins. Eles são diferentes ali, têm atribuições diferentes. E todos nós somos diferentes. A diversidade. Por isso que nós não podemos querer que as pessoas pensem com a nossa mente. Por causa disso. E todos nós somos diferentes. E Deus fez grandes montanhas. Ele fez as planícies, campinas, grama, deserto, água. Veja, Ele é diferente. Ele é um Deus de variedade. Aleluia! E veja o seu povo aqui nesta manhã. Alguns de nós somos brancos, outros negros, outros morenos, outros amarelos, outros vermelhos. Os índios são chamados de pele vermelha, principalmente nos Estados Unidos. Aqui não, aqui é um tom de moreno, mas lá a pele é chamada de pele vermelha, os índios. Vem, é o seu povo. Deus não tem tudo igual, irmão. Deus não tem tudo igual. Ele é um Deus de variedade. Então eu penso que Ele tem a mesma coisa entre os seus ministros. Não são iguais. Agora do 57 ao 75. Aleluia. Jesus uma vez disse em São João 6,48. Eu creio que isto é certo, como eu anotei isto nesta manhã. Eu sou o pão da vida. Aleluia. O pão naquele tempo era um dos principais alimentos, irmãos. Naquele tempo. Isto é certo. Isto foi na festa da Páscoa, quando os judeus estavam comendo o seu kosher, que é o pão sem fermento. A festa da Páscoa é a comemoração da saída do povo judeu do Egito. E Deus ordenou que eles todos os anos fizessem a festa da Páscoa. Todos os anos fizessem a festa da Páscoa, a festa da saída, que é a festa do livramento do povo de Deus. E Jesus também observou, só que Jesus colocou na Páscoa do cristianismo o pão como símbolo do seu corpo e o vinho como símbolo do seu sangue. Porque a Páscoa do judeu era comida com ervas amargosas, ervas amargas, um animal, um carneiro, um cordeiro e vinho. E eles, quando comeu aquilo, saiu. Então foi a comemoração. Jesus, quando deu a nossa Páscoa, deu o pão como símbolo do seu corpo e o vinho como símbolo do seu sangue. Aleluia. Então o pão da Páscoa é sem fermento. Por isso que a nossa Santa Ceia,
São poucas as igrejas que fazem isso, mas a nossa ceia, nós damos Santa Ceia com o pão sem fermento. Sem pão sem fermento, porque o fermento era proibido na festa da Páscoa. E o fermento tem um aspecto dele que ele representa o pecado. Representa o pecado, o fermento. Eles estavam comendo o seu kosher em comemoração do maná que caiu no deserto. E eles estavam bebendo da fonte ali, representando a rocha que estava no deserto. E eles estavam tendo um grande tempo. E Jesus clamou no meio e disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Seus pais comeram maná no deserto no espaço de 40 anos. E eles estavam, cada um morto. Mas eu sou o pão que desceu do céu. Se o homem comer dele, ele não morrerá. Aleluia. E para a rocha, Jesus disse: eu sou aquela rocha. E Paulo diz: e a rocha seguiu o povo judeu no deserto, saindo água dela. E a Bíblia diz: a rocha era o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou aquela rocha da qual seus pais beberam. Como? Eles disseram: tu és um homem com não mais de 50 anos de idade e dizes que tu viste Abraão. Irmão, eu não me lembro o que é que o meu Bruno fala sobre isso. Mas eu não sei como é que as pessoas entendem a Bíblia. As pessoas chegam a interpretar. O que eu estou entendendo aqui é que aqueles homens disseram que Jesus não tinha a aparência de quem tinha 50 anos. É ou não é? Tu ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Ele não está dizendo que ele tinha 50, ele está dizendo que ele não tinha. A aparência dele era de quem não tinha. Porque ele só tinha 33. Ah, não, porque ele era tão sofrido que tinha aparência de 50. Estão interpretando errado isso aí. Eles fizeram foi afirmar que Jesus tinha a aparência de quem não tinha. Tu ainda não tem 50 anos e diz que viu Abraão. Agora sabemos que tu tens um diabo e és louco. Já pensou? De Jesus disseram isso. Tu é um diabo, tu és um louco. E Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Aleluia. Jesus é o eu sou. Eu sou, te enviou a voz. Aquela voz falou para Moisés: vem. O eu sou era a coluna de fogo que estava nos arbustos. Quando Moisés viu, a glória de Deus se manifestou. E Moisés se virou para ver aquele arbusto estava em chama sem se queimar. Porque ali não era simplesmente um fogo, era um fogo da glória de Deus. E aquilo tornou aquele lugar santo. Nós precisamos estar debaixo dessa coluna de fogo, desse fogo que é Deus. Aleluia. E se você ajustasse aquilo em seus substantivos e pronomes, não eu era, eu serei, eu sou, é no presente todo o tempo. Jesus disse: eu sou, não é eu era, não é eu serei, eu sou presente contínuo. Nós pensamos nisso. Ele dizendo, ele mesmo agora, que eu sou aquele pão da vida. E agora, queremos saber, o meu corpo é pão, ele disse. E agora, como poderia este homem ser pão? A palavra de Deus tem muita coisa que deixa nós com a pergunta. Tem muitas coisas que nós não podemos querer ter uma resposta. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Aleluia. Isto é muito estranho, mas não fique confuso com isto. As pessoas do seu tempo ficaram confusas sobre isto. Eles não sabiam como este homem realmente poderia ser pão. Ele mesmo, irmão, nunca pegue as coisas exatamente no pé da letra. Não pegue as coisas só no pé da letra. Porque às vezes as coisas é símbolo. É símbolo, é simbólico. Como é que Jesus era pão? Mas ele falou, eu sou o pão da vida. O alimento verdadeiro. Jesus falou, todo aquele que de mim se alimenta viverá por mim. E Jesus é isso aqui. A palavra de Deus. Ele mesmo. Também São João I. Isto nos é dado desta maneira. Pois no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí alguém botou lá. Não era o verbo, não diz que é Jesus. Mas na frente não diz. E o verbo se fez carne. E vimos a sua glória. E o seu nome era Jesus. Que é mandar Deus conosco. Ora, lá no princípio não tinha nome, mas nós sabemos agora que o verbo era Jesus. Isso é inequívoco, irmãos. Aleluia.
Então a palavra se tornou o pão. A palavra é o pão. A palavra e o pão aqui teriam que ser o mesmo, porque Jesus é a palavra e ele é o pão, o verdadeiro alimento. Agora, como poderia ele ser o pão e a palavra? Todo. Isto seria confuso. Agora, para a mente carnal. Irmão, quem é espiritual vai entender as coisas espirituais. Quem não é, não vai entender. Quando Jesus contou aquela parábola do semeador, o semeador saiu a semear, jogou a semente e ela caiu na beira do caminho, as aves comeram, jogou a semente e ela caiu sobre o telhado, sobre a pedra, ela cresceu, mas morreu, quando se fez sol, jogou a semente, caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas nunca deu fruto, porque foi uma planta sufocada, e a outra caiu em boa terra. Jesus contou essa parábola é uma comparação. E quando Jesus acabou de contar que todo mundo foi embora, os que estavam com ele junto com os outros disseram: mestre, explica-nos esta palavra. E Jesus disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então quem vai entender, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus recebe a revelação da palavra de Deus. Aleluia. Então isso seria confuso para a mente carnal. Mas estamos esperando nesta manhã que não existam mentes carnais entre nós, que existam mentes espirituais no nosso meio. Amém. Nós esperamos isso. Aleluia. Leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, para que possamos compreender o que o Pai está tentando nos trazer aqui. Vendo que estas palavras estão confusas, porém, ao mesmo tempo, elas são escrituristicamente a verdade, são verdadeiramente da Bíblia. Agora, como poderia este homem ser pão? Isto é o que eles disseram, isto é o que eu creio, Joséfos. Muitos de vocês historiadores, como eu tenho estudado isto. Agora, eu estou escrevendo um livro, o meu comentário nos primeiros capítulos de Apocalipse. Espero que ele saia logo, será um livro grande. Então eu farei um livro de cada era da igreja. E eu estava estudando a história da igreja. Eu era como no meu pensar, eu creio que foi Joséfos, que é um dos antigos escritores, não somente, ele era historiador. De qualquer modo, que disse que este Jesus de Nazaré, o qual saiu curando os enfermos, disse: seus discípulos o desenterraram e comeram o seu corpo. Eles estavam tomando a ceia. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos passaram a tomar todas as semanas, no primeiro dia da semana, a comer do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Mas era simbólico, como era comendo o pão e bebendo o vinho, o corpo e o sangue. Mas o Joséfos ouvia contar. E a mente dele era carnal, não tinha revelação. Então o que ele comentou? Que eles tinham roubado o corpo de Jesus, estavam comendo os pedacinhos. Uma mente natural. Eles estavam tomando a ceia. Eles pensaram que eles haviam desenterrado o seu corpo e que estavam comendo o seu corpo. Pois nós realmente comemos a comunhão, ou tomamos a comunhão na forma simbólica do seu corpo, porque ele é a palavra, é o pão da vida. Agora, veja, isto é confuso. A mente natural não entende as coisas de Deus, irmãos. A Bíblia todinha é Deus. Uma vez duas gêmeas lá em Fortaleza, conversando com ela disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, porque na Bíblia tem coisa que não é inspirada. Irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus, não. A Bíblia é a palavra de Deus, e tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Você pode não compreender, mas tudo que tem na Bíblia é inspirado por Deus. Aleluia. Agora, tudo é confuso. E ao mesmo tempo, nas Escrituras, Jesus disse: todas as Escrituras devem ser cumpridas. Aleluia. Jesus falou: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Agora, nós sempre queremos tirar nossas mentes de qualquer coisa contrária àquela Escritura. Irmãos,
É contrário à Escritura? Não creia. É contrário à Escritura? Não creia. Creia só no que está escrito na Bíblia. Aleluia. Nunca em tempo algum deixe aquela Escritura por coisa alguma, nenhuma palavra dela permaneça exatamente com aquela Escritura, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Agora, Deus tem que julgar o seu povo um dia. Deus vai julgar, irmãos. Vai haver um dia de julgamento. Aleluia, vai haver um dia de julgamento. Mas hoje nós estamos falando com o juiz enquanto ele é advogado. Nós estamos pedindo ao Senhor Jesus Cristo para ser o nosso advogado. O apóstolo João disse: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A Igreja Católica vem botar Maria como advogada. Quem deu autoridade à Igreja Católica para botar Maria como advogada? A Bíblia diz: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. A Igreja Católica vem botar dezenas e centenas de mediadores. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu não aceito outro mediador. Eu não aceito muito menos uma medianeira. Aleluia. Deus tem que julgar o povo um dia. E se ele vai julgar o povo através da igreja, irmãos, quando for para ver o julgamento, não vai ser assim não. Vamos chamar o da Assembleia. Vamos julgar pela lei da Assembleia. Não, senhor. Quando for julgar, vamos julgar pela Bíblia. É o da Assembleia, mas vai ser julgado pela Bíblia. Ah, vamos chamar os da Batista, mas vai ser julgado não é pela Batista, não, é pela Bíblia. Ah, vamos chamar o Testemunho de Jeová, mas não vai julgar pelo livro do Testemunho de Jeová, não. Vai julgar pela Bíblia. Vai passar céu e passa terra, mas a minha palavra não passará, disse Jesus. Aleluia. Qual, se fosse pela igreja, por qual seria que Deus vai julgar o mundo? Eles dizem a Igreja Católica. Bem, então qual a Igreja Católica? Irmãos, aqui a gente não tem notícia disso, mas existe a Igreja Católica Romana e existe a Igreja Católica Grega, que até pouco tempo os dois presidentes, um da Igreja Católica é o Papa, e da outra lá, não sei como é que chama o presidente dela, mas não se entendiam, estavam um contra o outro, chamado Igreja Católica Romana e Igreja Católica Grega. Bem, porque elas se divergem uma da outra, pior do que são conosco. Vem, elas são diferentes. Há várias formas diferentes delas. A romana e a ortodoxa e a judaica. E suas muitas diferentes tribos. E estão certamente na garganta um do outro. Então qual dessas igrejas católicas, se ele fizer isso através da igreja protestante, qual a igreja protestante, cada uma diverge da outra? Estava conversando lá no Baracho. Entramos nesse assunto. Qual a igreja certa? Irmãos, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus tem uma só doutrina. Então, se tem duas igrejas com duas interpretações, duas doutrinas, uma tem que ser falsa. Se existe 10 igrejas, 9 são falsas, porque as doutrinas são diferentes. E vocês sabem quantas igrejas tem no mundo hoje. Irmão, pode haver dezenas e centenas de títulos, mas igreja no mundo só tem duas. A igreja ou é verdadeira ou é falsa. E toda igreja se chama de verdadeira e chama as outras de falsa. Você quer saber qual é a verdadeira e qual é a falsa? É a que está se dirigindo por isso aqui. É a que crê, a que prega em cada coisa que está escrita aqui na Bíblia. Como é que Deus vai dizer uma coisa aqui na Bíblia e não tem problema? Não, está escrito na Bíblia, mas não tem importância. Se está na Bíblia, irmãos, se está na Bíblia, Deus vai querer saber por que você não obedeceu. Ele disse em sua Bíblia que ele julgaria o mundo através de Jesus Cristo. Aleluia. Aí sim,
Deus vai julgar o mundo através de Jesus Cristo. A hora de nós aceitarmos Jesus como Salvador é hoje. A hora de nós crermos nele como Salvador. A hora de nós procurarmos obedecer a sua palavra é hoje. Nós sabemos aquela história da mulher que o marido dela tinha sido um riquíssimo fazendeiro. Ele morreu. E as pessoas começaram a entrar na justiça com causas trabalhistas. Começaram a ganhar dinheiro dela, tomando dela, ganhando dinheiro dela na justiça. E o advogado viu aquilo, ela perdendo uma causa atrás da outra. O advogado foi lá e se ofereceu para ser. Se a senhora quiser, eu posso advogar a sua causa. Ela já estava zangada, já estava contrariada. Ela maltratou o advogado. Você deve ser igual a qualquer um deles a mais. Você quer dinheiro também. E pronto, e foi embora. Mas passaram-se uns 5 anos e ela todo ano perdia uma causa. Ela viu que ia para a falência. Ela disse: eu vou procurar aquele advogado, quem sabe talvez ele possa me ajudar. Ele disse que me ajudaria. Aí chegou no advogado e pediu ao advogado: advogado, minha senhora, naquele tempo eu poderia ser o seu advogado, hoje eu sou o juiz que julga as suas causas. Irmãos, hoje Jesus é o nosso advogado. Jesus é o advogado de todo aquele que quer ser salvo. Jesus é o advogado de todo aquele que peca. Como é que eu não posso? O que é que eu vou fazer? Não, pecou, não tem mais jeito. Pecou, tem um advogado. Pecou, tem um advogado para com o Pai. Um advogado que não perde uma causa. Agora, será que alguém vai entender assim? Eu vou pecar e tem um advogado. Vou pecar e vou para o advogado defender. Vou pecar para o advogado defender. Irmão, até no natural é o tipo do espiritual. Às vezes tem pessoa que passa a vida inteira nunca precisa de um advogado. Por quê? Porque não faz nada errado. Quem vive todo o tempo atrás de advogado é porque está todo o tempo errando. Não, a Bíblia diz para não pecar. Advogado é se precisar. O cristão não é para viver no pecado. O cristão é para viver na santidade de Deus, da palavra. Aleluia. E ele disse em sua Bíblia que ele julgaria o mundo através de Jesus Cristo. E nós lemos aqui que Jesus é a palavra, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, portanto, ele julgará a igreja através de sua atitude para com Cristo. Irmão, qual a atitude que você está tomando em relação ao Senhor Jesus Cristo? Porque Cristo é isso aqui, ó. Cristo é a palavra. Qual a atitude que você está tomando? Como é que você está encarando a Jesus Cristo? Como é que você está encarando a sua palavra? Então, portanto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, não da boca do homem. Irmãos, você não pode pregar o evangelho sem pregar de roupa. Como é que você prega o evangelho sem roupa? Como é que você prega? A Bíblia diz: a mulher se vista com pudor e modéstia, com decência. Jesus disse: se o homem olhar numa mulher para cobiçar, já no seu coração ele comete adultério com ela. A mulher vai se veste, como nós vemos aí, todos os dias diariamente, mulheres novas, bonitas, com as roupas mais sumárias possíveis, short bem curtinho, mini blusa, mostrando as partes superiores das pernas, coxas, mostrando os ombros, mostrando o seio. E nós sabemos que o homem é um animal, ele vai cobiçar mesmo. O homem que não tem temor de Deus cobiça mesmo. A gente vê aí, irmão, vai passando no meio da rua, as piadas. Oh, bicha bonita. Oh, coisa boa. Na minha rede cai tudo, cai barata, cai rato, só não cai uma coisa dessa. Sim senhor, pode rir, não tem problema. Não tem problema não. Eu estou falando sério, mas é engraçado, né? Chega no ponto que é engraçado. Mas cobiça mesmo. Já pensou? Uma mulher casada, uma mulher virgem, mas era culpada diante de Deus de dezenas, centenas de adultérios, de prostituições, melhor dizendo, porque ela causou a cobiça, ela é motivo de cobiça. Aleluia! Jesus Cristo viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, não da boca do homem. Aí você vai encontrar aí: não, eu não prego evangelho de roupa, eu prego. Paulo disse: a mulher se vista com pudor e modéstia, com decência.
Que a aparência verdadeira da mulher não seja por fora, mas sim por dentro, no homem interior, no homem que se reveste de Cristo. Mulher não deve cortar o cabelo. 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que se a mulher cortar o cabelo, ela é desonrosa diante de Deus. Irmão, Deus não é menino, Deus não erra não. O cabelo na Bíblia é um símbolo, o cabelo representa unção, o cabelo representa poder. A força de Sansão estava no cabelo. No dia que ele cortou o cabelo, ele perdeu a força. O cabelo você encontra em Números capítulo 6. O cabelo o nazireu era um ser consagrado por Deus, melhor dizendo, por Deus, pelo próprio Deus. Já desde o nascimento, Jesus era nazireu, Sansão era nazireu, João Batista era nazireu, Jeremias era nazireu, Samuel, a mãe dele dedicou a ele como nazireu. E a Bíblia diz sobre a cabeça do nazireu não podia passar navalha, não podia ter o cabelo cortado. O cabelo não é simplesmente, o cabelo representa, irmão, poder. 1 Coríntios capítulo 11 diz que a mulher deve ter sinal de poder sobre a cabeça por causa dos anjos. Olha a mente natural, não, isso não tem problema não. Irmão, se o Espírito Santo perdeu não, gastou tempo em dizer que a mulher não deve cortar o cabelo, a mulher não deve cortar o cabelo. Aí lá vem as incredulidades. Ah, já pensou, daqui a pouquinho, a mulher que passa 20 anos, daqui a pouquinho o cabelo dela está lá na esquina. Tá não, irmão. A sabedoria de Deus, ela é perfeita. Você não vai ver dificilmente o cabelo de uma mulher dá 1,5 metro. É difícil, é preciso ser muito bem cuidado. É quase 2 ou 3 em 100. Não cresce não. O nosso cabelo cresce 1 centímetro. Mas depois de um certo tamanho, ele atrofia, ele não cresce mais não. Depois de um certo tamanho, ele atrofia, irmão. Deus é perfeito. Porque se fosse assim, daqui a um pouco a mulher estava com 200 metros de cabelo. Deus é perfeito. Deus não precisa ser ensinado por ninguém. Aleluia. Aleluia. O homem deve viver através daquilo. E somente daquilo. Não através de interpretações humanas. Interpretando a Bíblia humanamente. Mas a própria palavra de Deus. Bem, você diz, há um engano aqui. Se há, Deus é responsável por ele. Ele o trouxe para mim, vem. Isto é o que eu devo tomar. Aqui está o que ele disse. Amém. Agora, se isto está um tanto confuso, e a respeito do homem ser pão e ser a palavra, vamos agora examinar isto. Vamos examinar, porque a Escritura é toda verdadeira. Aleluia. A Escritura é toda verdadeira. E elas jamais poderiam ser rompidas. Irmão, a Bíblia é tão minuciosa nos detalhes, que tem aquela profecia, que nem um osso seu se quebraria. Aquela profecia era exclusiva do Senhor Jesus Cristo. É tanto que na crucificação, Jesus ficou crucificado no meio. A Bíblia diz que ele seria contado com os malfeitores. Ele era o segundo de 3, primeiro, segundo, terceiro. Foi contado com os malfeitores. O salmista no Salmo 22 diz: furaram as minhas mãos e os meus pés, traspassaram o meu lado. E aquilo também era com Jesus. Davi nunca teve os pés e as mãos furadas. Davi não teve o lado furado. Era para Jesus. E quando eles foram se certificar, porque eles foram quebrar as pernas, eles estavam com aparência de mortos. Eles foram quebrar as pernas para saber realmente se já tinha morrido. Quebraram do primeiro, passaram por Jesus, eles tinham que ter quebrado, era a ordem do comandante. Mas a Bíblia diz: para que se cumprisse a Escritura, que nenhum osso seu seria quebrado. Ele passou para o terceiro e quebrou do terceiro, e não quebrou de Jesus. Então Deus tem cuidado da sua palavra. Deus honra a sua palavra. Então não tem confusão. A Escritura não pode ser rompida. Cada Escritura será cumprida. Não importa quão estranho isso pareça, aquilo será cumprido. Vai ser cumprido. E se o irmão Williams, algum dos irmãos aqui, nosso tataravô, ambos poderiam entrar em cena nesta manhã. E digamos, bem, se lhes mostrássemos uma televisão
E talvez alguém profetizasse lá atrás em seus dias. Né? O profeta não profetizou o carro. O profeta não profetizou o carro. Não, capítulo 2, versículo 4. Os carros se chocarão pelas praças, os carros andarão pelas praças, os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o céu parecer como de tochas, correrão como relâmpagos. Né? Então, o carro pega o carro, acelera o motor, então achou que o carro estava enfurecido. O carro se enfurecerá nas praças porque foi zoado, corre como relâmpago. O máximo que viu correr um cavalo. A pessoa, o profeta viu no carro a 120, 140 por hora, passa ligeiro. Ele profetizou. Então, se dissesse que ia ter televisão, irmão, celular. A pessoa, se Paulo ressuscitasse hoje, aí vê a gente falando, esse povo está ficando doido, está com umas caixinhas nos ouvidos, falando sozinho. E talvez alguém profetizasse lá atrás em seus dias, dissesse, haverá um tempo que você poderá ouvir vozes ao redor do mundo. Irmão Brando está falando do tempo da televisão. No tempo do irmão Brando, nem internet não tinha. Agora a gente pode conversar com uma pessoa assim, se vendo em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Pelo celular, pelo computador. Eles diriam, bem, deixa o pobre sujeito em paz, ele perdeu a sua mente. E haverá um tempo em que as cores fluirão pelo ar. As ondas de rádio e televisão, a internet, nós estamos lançando aqui cores pelo ar. Elas estão indo, elas vão e voltam. Se você for bem ali para o tal do computador, a imagem vai via satélite e desce para cá de novo. As cores andando pela, está voando, nós estamos voando por aí também. E pessoas se movendo e coisas bem em uma tela. Bem eles diriam, pobre sujeito, vem. Mas agora nós temos isto. Bem aqui neste salão, nesta manhã. E eu quero te deixar consciente disto, antes de nos aproximarmos mais. Que Deus está neste salão. O autor desta palavra aqui. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui. Então, não importa como você está vestido, ou que posição você tem na vida, ou em que tipo de casa você mora, que tipo de carro você dirige, ou que tanto de cultura você possui, Deus olha no teu coração. Aleluia. Deus olha no coração. No céu não vai precisar de cultura, de estudo, de formação, mas como eu tenho dito aqui vai precisar de estudo, de cultura e de formação. Aqui quem não batalhar, quem não estudar, quem não procurar uma profissão não vai ser bem sucedido financeiramente não, irmão. Esse negócio de fazer campanha para ficar rico, isso é engano. Fazer campanha para ficar rico. Igreja aí, faça a fogueira santa. É fogueira mesmo, é para tocar fogo. Vem da sua casa e bota na fogueira. É melhor você fazer, pegar gasolina e tocar fogo na casa, porque é a mesma coisa, vai perder a casa. Deus não está negociando carro com ninguém não, irmão. Deus não é, como é que se diz? Deus não é corretor de imóvel não, irmão. Deus pode nos dar, mas não vender, não negociar com Deus. Ele olha em seu coração. E somos julgados pelo nosso coração. Nem mesmo por nossas palavras. Não é tanto pelas palavras, porque você para falar já saiu do coração. Porque quando você falar, porque já saiu do coração. Jesus falou, o que entra pela boca não contamina o homem. Seja o que for que você comer, não contamina o homem. O que sai pela boca contamina, porque vem do coração. E do coração procedem adultérios, homicídios, procede tudo. Antes de fazer, você pensa. A boca fala do que o coração está cheio, se não é hipocrisia. Hipócrita é quem fala uma coisa e faz outra. Esse é o hipócrita. Hipócrita nem, irmão, a pessoa pensa em hipócrita, você pensa logo só no pecado. Fariseu não tinha pecado e era hipócrita. Fariseu não tinha pecado, ele era hipócrita. Jesus falou, vocês por fora são todos bonitinhos,
tão pintadinho de branco, por dentro está tudo podre, é um cemitério, é cheio de osso de morto. E nós sabemos que a Bíblia diz que eles não tinham nenhum pecado, irmão. Por fora não. O pecado deles estavam por não terem a revelação. Não terem a revelação de Deus. Crucificaram Jesus. Agora, observe. Nós vamos terminar. Já está com quanto? Está 42. É por aqui mesmo. Agora observe Deus. No princípio, a primeira coisa que Ele deu a seus filhos para que vivessem foi a sua palavra. Primeira coisa foi a sua palavra. Por que foi que Adão e Eva morreram? Porque não obedeceram a sua palavra. Foi só por isso. Foi só por isso. Não obedeceram a sua palavra. Aceitaram uma palavra do diabo que vinha por intermédio da serpente. A serpente chegou e procurou interpretar a palavra para Eva. Olha, Deus disse que vocês não podem comer. Não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comermos nós morreremos. A serpente interpretou para Eva: não morre não, é o evangelho bonzinho. Não, Deus não vai. Irmão, existe um tipo de forma aí, que eles creem que até o diabo vai receber perdão de Deus. Até o diabo vai receber perdão de Deus. Eu não creio nisso. A Bíblia diz que haverá um lago que arde com fogo e enxofre, o diabo será atormentado dele também. Então, a serpente diz: não, morre não. Ah não, mas Deus disse que morre. Não, mas não morre não. Ele disse que Deus é bom. Acha que Deus, aí vem os argumentos: acha que Deus ia criar vocês para depois matar? Aí a Eva, né, raciocinou: é mesmo, Deus criou a gente, agora vai matar? A serpente falou a verdade, né? Quer dizer, falou um engano, induziu a mente de Eva. Vocês serão iguais a Deus sabendo o bem e o mal. Isso era verdade. Mas de que adianta sabendo fazer o bem e o mal, se a tendência do ser humano só é para o mal, irmão? Então veja, Ele deu, foi a sua palavra. Agora sabemos que isto é a verdade. Então no meio da Bíblia nós ouvimos Jesus chegar e dizer: o homem viverá através de cada palavra de Deus. Aleluia! Que procede da boca de Deus. E então Apocalipse 22, o último livro da Bíblia, 22:18, Jesus ele mesmo fala outra vez e diz: eu testifico destas coisas, se alguém adicionar uma só palavra a isto, ou tirar uma palavra desse livro. Foi o que a serpente fez, trocou uma palavra, trocou o sim pelo não. Irmãos, eu posso não dar conta de viver o que a palavra diz, mas eu creio no que a palavra diz. Se a Bíblia diz é isso, eu creio nisso. Se alguém adicionar uma só palavra. Agora, veja, não é o nosso bom comportamento. Isto é apenas algo que acompanha isto. Temos que ter um bom comportamento. Isto não é a nossa lealdade da nossa igreja, e isto acompanha aquilo. Eu estava falando lá, né? Não, eu aceito Jesus, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Jesus não falou que você pode servir a Deus na casa, ele falou que você tem que servir a Deus na igreja. Jesus falou: a chave do reino do céu está na igreja. A igreja liga no céu e desliga no céu. Jesus não disse que dentro da sua casa você se liga? Você tem que ter um pastor, você tem que ter um guia espiritual para lhe conduzir. A Bíblia diz que Jesus põe na igreja pastores para conduzir a igreja. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Perguntaram para o irmão Bruno: podemos ir para o céu sem igreja? O irmão Bruno falou: não. Irmãos, a igreja ela forma o corpo de Cristo. Sem a igreja você não está no corpo de Cristo. Você tem que fazer parte da igreja. Mas a coisa principal é permanecer com a palavra. Não coma nada exceto aquela palavra. Fique com ela. Ele é aquela palavra. Agora queremos observar isso atentamente. Amém. Vamos ficar com isso.
Vamos observar isso. Isso aqui, obediência à palavra de Deus, nos dá direito a termos vida eterna. Aleluia! Vamos ficar de pé? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Paulo, ora aqui. Terminando o culto. Faça a sua oração, irmão. Faça o seu pedido a Deus. Busque a Deus. Poderoso Deus, Pai Celestial, ó Senhor da Glória, a Tua palavra, Pai, é doce no nosso paladar, Senhor Deus. Nós cremos nisso, Pai, pois é a Tua palavra pregada como ela é, Senhor Deus. É a Tua palavra, Senhor Deus, pregada, Senhor, na sua plenitude, Senhor Deus. Pai, e nós cremos em toda a Tua palavra, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus. Nos ajude a vivê-la, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a obedecê-la, Senhor Deus. Pai, nós queremos obedecer Tua palavra, Senhor. Porque Teu profeta diz, Pai, que a obediência completa, Pai, a Tua palavra dá direito ao Espírito Santo, Senhor Deus. Pai, nos ajuda, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que estamos longe, Pai, mas nós temos fé no Senhor, Pai eterno, que o Senhor é poderoso para fazer, Pai, a obra em nós, Pai eterno. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o arrebatamento, ó Pai. Senhor, nos sela com o Espírito Santo, Pai eterno, para que nós possamos estar aptos, Senhor Deus, para quando acontecer aquele dia, Pai, aquele grande ato, Pai, aquele grande drama, como o Teu profeta diz, Senhor Deus, nós subirmos, Senhor Deus, porque vai ser tão real, Pai, aquele dia do arrebatamento, Senhor. Nós não queremos perder, Pai. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida, Senhor Deus, à altura disto, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai eterno. Amém.